Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Fui convidado para fazer a abertura da nossa oitava reunião online, né? Já estamos na oitava semana que estamos fazendo as nossas reuniões, né? Tem sido uma bênção e queria aproveitar esse gancho para falar um pouquinho aqui com vocês dessa nossa abertura. O quanto tem sido importante esse trabalho que nós todos como grupo temos feito, né? E o quanto isso tem refletido para o reino de Deus. Então, fazendo um gancho aí, uma reflexão com a última palavra que eu compartilhei com vocês, a gente tava falando sobre a importância das pequenas coisas no reino de Deus, né? Quando a gente se dispõe a fazer pequenas coisas para Deus e a gente faz isso de coração e a gente faz isso se dedicando, né? Então, eu acho que isso está muito ligado com o que tem acontecido nos últimos dias, né? Nós não estamos podendo ter nossas reuniões presenciais, não estamos podendo ter nossos encontros, não estamos podendo dar aqueles abraços que gostamos de dar, né? Fazer a confraternização nos finais das nossas reuniões, que são tão abençoadas. Mas, por outro lado, o nosso grupo tem se mostrado um grupo muito unido com o propósito de Deus, tem mostrado que tem mantido o comprometimento com Deus, mesmo diante das situações, mesmo à distância, né? E, e temos visto o quanto Deus tem agido através dessa posição que os irmãos têm mantido, né? Então, assim, pelo grupo do WhatsApp, a gente tem visto quantas pessoas têm orado uns pelos outros, têm se dedicado, têm mantido contato, têm se preocupado, né, com as pessoas. Isso tem sido maravilhoso. As orações dos irmãos com certeza têm feito muito efeito na vida de todos nós, né? Gostaria de compartilhar com vocês alguns números que talvez a gente não se atente, né? A gente não está se atentando, mas falando do projeto de ação com as cestas básicas que os irmãos têm feito também, nós já distribuímos 93 cestas básicas, né? Nós é uma forma de dizer, né? Eu não participei da distribuição, né? A gente tem participado de outras formas, mas os irmãos já distribuíram 93 cestas básicas. É, no mês de abril foram 50 cestas básicas distribuídas e agora no mês de maio, até o dia de hoje, né, dia 18, já foram 43 cestas. Então, é um projeto muito bonito, um trabalho muito legal. Todos os irmãos estão muito empenhados, todo mundo envolvido, né? Seja por forma de doações de alimento, ou a doação financeira, ou pelo trabalho que estão sendo feito ali, né? Pessoal que está mão na massa mesmo, montando as cestas, entregando. Então, assim, é um trabalho que tem sido maravilhoso, né? Que muitas famílias estão sendo abençoadas, né? De forma é, não só material, mas também cremos que eles têm sido abençoados e impactados de forma espiritual com esse trabalho, né? Apesar de estarmos ajudando de forma material, acho que o foco principal de todo o trabalho que a gente faz para Deus é levar realmente espiritualmente a palavra de Deus para essas pessoas também. Falando um pouco dos nossos cultos online, para que os irmãos tenham conhecimento dos números, nós já tivemos 7 cultos online, esse é o oitavo, né? E nesses 7 cultos nós tivemos 427 visualizações, né? Dos nossos vídeos. É uma média de 61 visualizações por semana. Então, o que que isso mostra pra gente, né? Que não só as pessoas do nosso grupo, que faz parte da nossa célula, estão visualizando esses vídeos, mas muitas outras pessoas estão visualizando também. Muitas outras vidas estão sendo impactadas, né? Através desses links que são distribuídos, que são passados, né? Então, mais uma vez, gostaria de encorajar os irmãos
a continuar distribuindo esses links, passando, encorajando outras pessoas a assistirem, né? E estar levando a palavra de Deus para essas pessoas também dessa forma que tem sido abençoadora, né? Então, como a gente tem que ser grato a Deus mesmo pelo que Ele tem feito. Através dos nossos pequenos atos, através das nossas pequenas coisas, a gente tem que ser muito grato porque Deus tem feito um trabalho maravilhoso, tem feito uma transformação maravilhosa em cima daquilo que nós temos feito, né? Nas pequenas coisas, nos pequenos atos. Então, Deus não precisa da nossa ajuda, Deus não precisa da nossa mão de obra. Existe uma diferença, Ele não precisa, mas Ele quer. Ele quer a nossa ajuda, Ele quer a nossa mão de obra, Ele quer o nosso coração trabalhando para Ele. Então, dentro desse foco, eu encorajo aos irmãos a continuar e mesmo a gente não poder presencialmente estar juntos, eu acho que todos esses números têm provado que a nossa união tem feito muita diferença e tem feito grandes coisas maravilhosas. Nós temos, por exemplo, o testemunho de um casal missionário, né, que a gente acompanha, que eles estão trabalhando na base da Jocum com famílias, né, e aí eles recebem o nosso link que a gente passa. Nós mesmos passamos esse link pelo menos para 3 ou 4 famílias toda semana que tem acompanhado também junto com a gente. E aí eles gostaram tanto do culto, né? Gostaram tanto da forma com que a gente tem feito, de uma forma família mesmo, as famílias participando, as pessoas participando, que eles têm distribuído esses cultos, esses links, para famílias que eles também estão trabalhando lá dentro da base deles, no bairro que eles trabalham. Eles também estão distribuindo, estão passando para a gente o quão maravilhoso tem sido. Então, eu gostaria, nesse primeiro momento, nessa introdução, de estar passando esses números para os irmãos, para que os irmãos tenham ciência do quanto tem feito diferença no reino de Deus todo esse trabalho, que todos nós que estamos envolvidos, de uma forma ou de outra, né? Todo o grupo tá junto, tá unido, em oração, com um só propósito, e o quanto isso tem surtido efeito no reino de Deus. Então, hoje nós vamos ter um louvor diferente, né, do que a gente tem tido nas outras semanas, mas é um louvor que vai estar trazendo canções que vão dar introdução à palavra que o pastor Renato vai trazer para a gente daqui a pouco, né? Então, peço que vocês realmente estejam colocando esse momento agora dentro da casa de vocês, trazendo a unção do Espírito Santo sobre a casa de vocês, nesse louvor, que vocês venham abrir o coração de vocês para aquilo que Deus quer falar nessa noite, nesse momento com vocês. Então aproveitem esse louvor agora para estar adorando realmente o nosso Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3, 4. Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu pai, essa aqui é a mamãe e o meu irmão, e esse aqui é você, esse aqui é você, esse aqui é você. Sabe, Deus, a minha mãe me falou mais cedo que qualquer coisa que me der medo, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será
você vai me encontrar. Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, lá vou eu. Seja livre, seja livre. Lá, 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 E quando chegar lá, será? Quando chegar lá, e quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, lá vou eu. Queridos e amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com cada um de nós. Louvamos ao Senhor por mais um dia, por mais um tempo na sua presença. Damos graças ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós. Em todos os aspectos, em todos os momentos, temos visto a mão de Deus cuidando de cada um de nós, cuidando de nossas famílias. Gostaria muito de iniciar a palavra de hoje, lembrando basicamente o que nos foi ministrado nas 2 últimas semanas. Eu faço questão de lembrar porque as palavras que foram ministradas a nós nas 2 últimas semanas, tanto pelo pastor Marion como pelo pastor Jamé, foram palavras preciosas que não podem de forma nenhuma serem esquecidas, serem assim, foi mais uma palavra, vamos à próxima. Não, não deve ser desse jeito. Não deve ser assim que nós devemos entender, ver e estarmos atentos ao que Deus está falando conosco nesses dias. Vamos relembrar. Há 15 dias atrás, pastor Marion trouxe uma palavra cujo tema era perdão. O perdão que deve estar sempre em nossos corações, deve nortear sempre a nossa mente, deve estar sempre
pronto a ser proferido pela nossa boca em todas as circunstâncias que se fizer necessário. Devemos ser perdoadores, devemos sempre, 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 sempre ter um coração perdoador, porque se não for assim, nós também não seremos perdoados. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou, ela é bem clara nesse ponto. Quando nós oramos ao Senhor da seguinte forma: perdoa-nos, perdoa-nos, ó Pai, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, perdoar é um ato solene, é um ato único, é um ato que, como eu falei na semana passada, é um ato que faz bem para quem perdoa e para quem está sendo perdoado. Isso traz cura, traz vida, e traz vida em abundância, porque perdão é algo que o Senhor carregou na cruz. Os nossos pecados estão todos perdoados lá. E como eu também citei a semana passada, eu falei que existe como que eu diria? Estou tentando lembrar a palavra que eu falei a semana passada. Mas assim, existe uma ferramenta, existe algo que nos leva ao perdão, algo que está no nosso interior, que foi a palavra ministrada, a base, o tema da palavra ministrada pelo nosso querido e amado pastor Jamé, que é fé. Ele falou muito claramente o que é fé e mostrou para nós assim um exemplo de maior exemplo de fé que existe, né? Que é a fé que Jesus tinha no Pai e a fé que o Pai tinha em Jesus. E a fé que nós temos hoje, repetindo alguns dados que o pastor Jamé comentou, é que a fé que nós temos hoje não é uma fé daquilo que, olha, eu vivi isso, eu vivi daquela outra forma, eu já tive essa experiência, só repetindo aí alguns itens que o pastor Jamé colocou. Então, eu vivi dessa forma, isso já aconteceu, então eu tenho fé porque aconteceu. Não, a fé é dada, é colocada em nós pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus determinou que a fé fosse colocada dentro de nós pelo Espírito Santo. Então, juntando, não é bem juntando, mas assim, fazendo digamos assim, numa linha do que o Espírito Santo está falando conosco nesses dias, né? Então, partindo do perdão, tendo um coração perdoador, tendo como elemento principal da nossa vida a fé dada por nosso Senhor Jesus Cristo através do seu Espírito Santo, essa fé que o Senhor colocou em nós, nós temos mais um passo a ser dado. E era isso que eu queria, que eu quero e que eu vou compartilhar com os amados irmãos nessa noite. Vamos orar um pouquinho. Vamos ter um tempo de oração agora. Senhor Deus e Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco nesse momento através da Sua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos vá de encontro às necessidades dos nossos corações nesses dias, Senhor Deus. E que possamos, Senhor Deus, entender qual é o Teu propósito para nós, para nossa família, para todos nós, para a Tua igreja nesses dias. Nós te pedimos o entendimento, a graça, a unção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, depois dessa pequena introdução, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 18, logo no versículo 1, que aqui na minha versão tem um título que inicia esse capítulo que diz o seguinte: o maior no reino dos céus. Então, Mateus 18, 1, na minha versão, diz o seguinte: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Antes de continuar a leitura, mantenha sua Bíblia aberta aí. Quero, assim, fazer um pequeno comentário a respeito disso. Essa pergunta, ela tem uma origem numa única fonte, a fonte humana. Nosso raciocínio, nossa cabeça, nossa forma de pensar, sempre vai levar em consideração, ou sempre vai considerar
uma hierarquia. Quem é o maior, quem é o menor, quem manda, quem obedece, e assim por diante. Então, essa pergunta feita aqui pelos discípulos que já andavam com Jesus, né? Eles queriam saber quem é o maior no reino dos céus. Quem seria o maior quando o reino dos céus fosse implantado? Quando implantado, que eu digo assim, na segunda vinda. Quando o Senhor Jesus vier para reinar. Quem seria o maior? Quem é o maior no reino dos céus? É uma pergunta que, do ponto de vista humano é perfeitamente compreensível. Dá para entender por que perguntaram isso. Porque isso está no raciocínio humano. Mas o que Jesus respondeu? Versículo 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Então, tornar-se uma criança, tornar-se como uma criança. Vamos ver que características nós podemos tirar dessa afirmação de Jesus. Por que ele comparou o maior no reino dos céus com uma criança? Eu acho que é relativamente simples pensar dessa forma, ou pelo menos tentar entender da seguinte maneira: pureza de coração. Não existe malícia, não existe maldade. Não, quais são as características de uma criança? Eu digo de uma criancinha mesmo. Eu imagino que nessa cena Jesus pegou uma dessas crianças de menos de 5 anos de idade, 3 anos de idade. Eu imagino isso. Porque quais são as características de uma criança nessa idade? Quais são as características externas? A criança é pura, a criança é ingênua, a criança não tem desconfiança, não tem maldade. A criança não olha com olhos, com olhos de maldade, com olhos de ódio. A criança, ela tem um coração puro. E essas são as características principais daquele que deve ser, vamos dizer assim, chamado de cristão, chamado de seguidor do Senhor Jesus, né? E a atitude interior de uma criança é de confiança. A criança tem fé. Sim, a fé, da forma como o pastor Jamê colocou na semana passada, em nós adultos, vamos dizer assim, é uma fé colocada pelo Senhor, através do Espírito Santo, como eu já falei. Mas no caso de uma criança, ela tem fé interior genuína. Ela tem uma confiança, por exemplo, no pai, uma confiança na mãe, uma confiança no avô. Eu sei bem o que é isso. Uma confiança na avó. Então, a criança ela não tem problemas, por exemplo, de correr para os braços do pai, quando, por exemplo, ela se sente amedrontada. Ela não tem problema, por exemplo, de falar com orgulho: esse é o meu pai, essa é a minha mãe, essa é a minha família. Eu vejo nos meus netos pequenininhos, nos grandes, alguns grandes que eu falo, tem uma neta com 13 anos, um com 11, né, que já são crianças, são crianças, são pré-adolescentes, mas já têm um raciocínio. E eu tenho netos aí, uma que, por exemplo, fez 3 anos de idade, outro com 4, outra com 5. Então, são crianças que eu chamo de inocentes. Eu observo as brincadeiras deles, são brincadeiras tão gostosas de ver, tão simples de ver. E eu vejo que, outro dia, citando só um exemplo aqui, né? Meu genro estava ensinando a minha neta de 5 anos a andar de bicicleta sem aquelas rodinhas traseiras. Então, ia correndo atrás, ia fazendo, ia segurando. A hora que via que ela dava aquelas desviadas, meio que ia cair, ele segurava. E eu fiquei de longe, observando. Eu falei: Deus é assim, né? Como Deus cuida da gente. Mas a minha netinha tinha uma confiança de que quando, talvez, ela fosse cair,
ela fosse cair de um lado, de outro, ela sabia que o pai estava atrás para segurar. Meu Deus do céu, como Deus falou comigo nesse momento, como Deus mostrou para mim assim, a confiança no Senhor deve ser dessa forma. E para terminar a historiazinha aí, ela aprendeu a andar sem rodinha, já ralou o joelho também e tal. Mas assim, foi uma experiência maravilhosa ver isso. O coração de uma criança, ele não tem maldade. O coração de uma criança não tem aquela perspectiva de desconfiança. Assim, de olhar para uma pessoa e achar que aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é boa, aquela pessoa eu devo confiar, naquela eu não confio. Ah, aquele ali tem uma cara de mal, aquela ali tem uma cara de ruim. Ah, mas aquela lá... Então, a criança não tem nada disso. Agora, a criança também não vai com qualquer um. Assim, eu percebo que a criança não é de... Por exemplo, surge alguém estranho, a criança, o que ela faz? Eu observo isso nas criancinhas. O que ela faz? Ela corre para o lado daquele a quem ela sabe que tem proteção, que é o guardador dela. Assim, o que acontece, né? É bonito ver a criança saber onde ela tem segurança. Ela tem segurança no pai, na mãe. Então ela corre para os braços do pai. Eu vou usar esse exemplo do pai aqui, não, sem nenhum demérito para as mulheres ou para as mães e tal, mas eu falo isso porque eu gosto de usar esse exemplo de criança correr para os braços do pai quando ela se sente em perigo, quando ela se sente insegura, porque ela corre de olhos fechados. Ela corre, por exemplo, se uma criança se assusta, eu acho que tudo isso que eu estou falando é de conhecimento de vocês. Mas assim, é necessário. Eu me senti assim, renovado ao ver algumas experiências com crianças, como eu vi esses dias aqui. Então, assim, é maravilhoso ver que uma criança, se ela está com medo, se ela se assusta com alguém, por exemplo, ela pega e sai correndo para os braços do pai, né? Assim, uma vez eu me lembro que eu fiz uma brincadeira com meu filho. Talvez ele não vá gostar muito que eu fale isso, mas estava eu e meus 3 filhos. Eu lembro que o Luiz Renato devia ter 3 ou 4 anos de idade. E nós estávamos andando no centro da cidade de Jundiaí, quando era permitido andar lá, né, à vontade, de sábado de manhã, né, aquele centro da cidade lotado, né, e eu segurei a mão das 2 meninas assim, e no meio daquela multidão, eu me escondi um pouco e pisquei para as meninas assim, ó, vamos dar uma disfarçadinha. E o Luiz foi para frente assim. A hora que ele se viu perdido, ele começou a chorar, óbvio, né? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? E eu só de lado, assim, maldosamente, né? Lógico, fazendo uma brincadeira maldosa, né? Aí algumas pessoas perguntaram, você tá perdido, tal, né? Mas na hora eu fui atrás dele. A hora que ele me viu, ele saiu correndo e me abraçou, assim, de uma forma que eu acho que nós devíamos sair correndo sempre e abraçar ao Senhor desse jeito. Então, assim, essa pequena palavra que eu sinto assim no coração da necessidade que nós temos nesses tempos que nós estamos vivendo de nos tornarmos como criança. Mas tornarmos como criança não é sermos ignorantes, não é regredirmos assim na nossa linha de pensamento. Não, é mudar a atitude do nosso coração. É mudar assim a nossa atitude interior, para que ela seja um testemunho exterior do que Deus é para nós. Devemos aprender a correr para os braços do Pai, como quando uma criança se sente aflita, perdida, se sente magoada, se sente talvez, caí, ralei o joelho, machuquei e tal. A criança corre para os braços daquele que tem amor. É por isso que Jesus, então, usou esse termo. Usou esse exemplo, essa forma de pegar uma criança no colo e falar, aquele que não se tornar como uma criança não é digno do reino dos céus. Que maravilha! E como eu desejaria ardentemente que o Senhor Deus fizesse isso no meu coração, começasse na minha vida, começasse na minha forma de agir, na minha forma de pensar. Eu creio que para ser fazendo assim um apanhado geral do que Deus tem falado conosco nesses dias, eu creio que
para ser um perdoador, para ser alguém que perdoa mesmo de coração, deveríamos nos tornar como criança. Deveríamos ter um coração de criança, um coração assim, cheio de expectativa de vida, mas assim, cheio de confiança no Pai, né? E despreocupado, desprendido do mundo, né? Desprendido das coisas que nos cercam. Isso não quer dizer que que nós devemos nos isentar das nossas responsabilidades. De jeito nenhum. As nossas atitudes, o nosso dia a dia, nós temos como adultos um nível de responsabilidade muito grande, mas o coração para com o Senhor, o coração para com os irmãos, o coração para com aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que fazem parte da nossa vida, o coração deve ser um coração de criança, ingênuo, puro, sadio, sem nenhuma malícia, sem desconfiança, sem nada que possa, assim, trazer algo de perder essa pureza, né? Então, para isso, talvez não, para isso é necessário que o Senhor coloque em nós fé, coloque fé para que nos tornemos uma criança nos braços do Pai. Eu tive um privilégio quando eu era criança, eu já passei dos 60 anos, mas eu tenho, assim, muito boas lembranças da minha primeira infância. Eu me lembro, assim, das coisas que aconteciam comigo na minha casa aos 4, aos 5 anos de idade. Eu me lembro do sítio que a gente morava, eu me lembro quando mudamos aqui para essa cidade e, assim, morávamos perto dos meus avós e era, assim, uma coisa interessante, né? Como criança, às vezes eu fazia alguma arte, nada de maldade assim, eu fazia alguma coisa que minha mãe não gostava, por exemplo. Fazia alguma coisa, sei lá, que estragava, sujava uma roupa, ou entrava com o pé sujo, dentro de um ambiente que já estava limpinho e tudo mais. E tal, mas nada assim de maldade, né? Às vezes brincando, quebrei janela também, jogando bola e tudo, né? E às vezes certas brincadeiras elas eram assim, meio que infantis mesmo, né? Fazia não por maldade. E às vezes o que acontecia, minha mãe ficava brava comigo, né? Com razão também, eu não estou tirando a razão dela, né? Mas eu me lembro que eu corria para os braços do meu avô. Meu avô pegava eu no colo e falava assim, que foi, Netinho? O que aconteceu com você, né? Eu acho que até cresci meio mimado assim, mas que bom, né? Que bom ter lembranças dessa forma da infância, né? Porque no fundo, né? Eu, assim, sabia que eu podia correr para os braços de alguém que me protegeria, né? Que é como uma criança faz quando confia no pai, né? Meus amados irmãos, assim, o que eu gostaria, o que eu tenho para repartir com vocês hoje é isso. Nós precisamos nos tornar como crianças, porque o reino dos céus é formado por pessoas que têm esse espírito, por pessoas seguidoras de Jesus, que têm essa compulsão interior de confiar plenamente no Pai, plenamente nos planos do Senhor. Portanto, meu querido, meu amado irmão, minha amada irmã, eu vou repetir aqui algumas coisas que eu tenho falado sempre, mas agora de uma forma talvez um pouco diferente. Você está passando por algum problema de saúde? Corra para os braços do Pai, que Ele está com os braços estendidos para você. Mas corra como uma criança correria, fugindo de alguma ameaça, correndo de medo, sei lá o quê, mas ela corre para os braços do Pai que estão estendidos. Você está passando por algum problema, sei lá, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento? Eu vou te falar uma coisa, dobre os seus joelhos no seu lugar secreto e faça uma oração como uma criança faria. Do tipo assim, Paizinho querido, cuida de mim. Não com melancolia, nem é com esse jeito que eu acabei de falar agora, né? Mas com o coração que de fato diz o seguinte, Pai,
Eu preciso te conhecer como Pai, conhecer o Senhor como meu paizinho. Torna o meu coração um coração alegre, saudável, um coração infantil diante de Ti, para que a minha confiança seja no Senhor, como uma criança confia no Pai. Amados irmãos, eu desejo de coração que nos tornemos como criança. Eu daqui a pouco quero fazer uma oração em cima dessa palavra que nós lemos, para que o Senhor nos torne cada vez mais parecidos com Jesus, parecidos com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha um coração puro, um coração limpo, um coração incapaz de pensar mal, até mesmo daquele que iria traí-lo. De pensar mal, assim, no sentido de odiar, no sentido de sentir raiva, até mesmo daquele que ia traí-lo, porque participou da refeição junto com ele naquela última noite. Então, nós precisamos ter um coração de criança, um coração infantil, um coração assim, livre, desimpedido de toda amargura, livre, desimpedido de toda influência do mundo sobre nós, é ter um coração de criança, é ter uma atitude de criança e saber que o nosso Pai tem os braços estendidos para nos abraçar, para estar assim, pegando a gente no colo e carregando. Tem muitas histórias que se contam por aí, né? Uma delas se tornou muito famosa aí, década de 70, década de 80, do século passado, que eu me lembro, né? Era até um poema chamado Pegadas na Areia. Acho que todo mundo lembra disso, pelo menos os que são da minha idade se lembram disso, né? Contava a história de uma pessoa que caminhava com Jesus na praia. E, assim, caminhava e à medida que caminhava, ia passando, assim, na sua mente os momentos da sua vida. Ele observava que ficavam duas pegadas na areia, as pegadas dele e as pegadas de Jesus. E num determinado momento ele fala o seguinte, que ele observava que quando passava algumas coisas da vida dele, que as coisas eram boas, apareciam duas pegadas na areia. Mas quando ele passava por aflição, passava por momentos difíceis, momentos terríveis, momentos de grandes lutas, ele via somente uma pegada na areia. Então ele achava que nesses momentos o Senhor Jesus o tinha abandonado. Então nos momentos mais difíceis eram as pegadas dele que ficavam na areia porque Jesus tinha abandonado. Nesse momento, Jesus, na história, né, Jesus fala para ele assim, meu filho, nesses momentos difíceis eram as minhas pegadas que você via na areia, porque eu te carregava no colo. Então, como crianças, vamos correr para os braços de Jesus, para o colo do Pai, um colo aconchegante, um colo cheio de amor, um colo, assim, disposto a trazer para nós aquela tranquilidade que precisamos ter no nosso Deus, no nosso Pai. Que o Senhor possa tornar cada um de nós uma criança, que possa tornar o nosso coração puro, livre de todas as maldades que, à medida que nós fomos crescendo, fomos deixando, assim, o nosso coração ficar influenciados, vamos dizer assim, por coisas que nós não deveríamos. Amém, meus queridos? Amém, amados? Peço que o Senhor Deus... Vamos orar assim, nesse sentido. Eu queria que você... Eu vou ler esse versículo de novo aqui. E em cima dele, eu queria orar para que Deus fizesse isso no meu coração e no seu coração. Mateus 18:1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus.
Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, clamar pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus amados irmãos, pela vida de todos aqueles que estão tendo a oportunidade de ouvir essa pequena mensagem, Senhor. Clamar pela nossa igreja, pedindo, Senhor, que assim como o Senhor, através do Teu Espírito Santo, colocou fé em nós, colocou fé no nosso interior, transforma também o nosso coração. Esse coração, às vezes, cheio de maldade, esse coração, às vezes, cheio de amargura, esse coração, às vezes, cheio de desconfiança, esse coração dúbio do que o Senhor é, mas é nosso dúbio, às vezes, até da obra que o Senhor realizou em nós. Mas eu quero pedir ao Senhor, nesta noite, que o Senhor transforme esse coração num coração de criança, um coração sem maldade, um coração sem mágoa, um coração puro, assim como o Senhor quer que sejamos, assim como é o Senhor. E que através dessa mudança no nosso interior, possamos verdadeiramente ser testemunhas do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe você nessa semana e que tenha uma experiência genuína com o Senhor, cheio da sua graça, cheio do seu amor. Que o Senhor nos abençoe para que nos tornemos aquilo que realmente Ele deseja em nós e que o Espírito Santo realize em nós o plano que o Senhor tem para cada um de nós. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Quero ser uma criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crescer.
essa palavra, né? Como é maravilhoso nós pensarmos que nesses dias difíceis e tudo que estamos enfrentando, nós podemos simplesmente agir como crianças diante de Deus e correr para o colo dele, buscar o conforto dele. Como é confortante a gente saber que tudo que precisamos fazer para Deus é ter um coração de criança e que Ele vai nos abençoar, vai nos acolher, vai nos proteger. Maravilhoso a gente pensar nisso, né? Queria dizer para os irmãos que aquele pai que o Renato colocou aí no vídeo que estava correndo atrás de uma criança de bicicleta era eu, né? Acabei sendo impactado também nessa palavra, nesse sentido, porque não tinha realmente pensado quando estava fazendo aquilo o quanto essa ação tem uma ligação, né, com o que ele colocou ali agora. E só compartilhando rapidinho com os irmãos, nesse ato que eu estava ali como pai realmente correndo atrás da minha filha e protegendo ela e querendo de todo o meu coração que ela pudesse aprender a andar de bicicleta sozinha e dar mais um passo na vida dela, na verdade, né? Conquistar mais uma coisa maravilhosa na vida dela, que foi aprender a andar de bicicleta sem rodinha. Eu estava correndo atrás dela ali pelas ruas do condomínio e ela estava incansavelmente, né, andando, desejando muito aquilo no coração dela. E eu correndo atrás dela, né, enquanto ela estava pedalando, eu estava correndo. Para mim não estava nada fácil ter que ficar correndo, meio que agachado ali, meio preparado para estar pegando ela se ela caísse. Mas no meu coração, mesmo com o cansaço físico e tudo que eu tinha, a única coisa que me interessava realmente era poder vê-la conquistando esse momento de andar de bicicleta sozinha. Não importa o quanto cansado eu estivesse, não importa o quanto eu tivesse que correr atrás dela, eu estaria ali do lado dela, continuando a correr. Fiz até uma brincadeira num dia lá, eu até liguei o aplicativo no celular para ver quanto eu precisei correr atrás dela, né? Então, mas foi muito edificante pensar dessa forma que o Renato colocou. Também fui muito impactado olhando para esse ponto de vista e sabendo que é assim que Deus cuida de nossas vidas, né? Está ali do nosso lado, nos protegendo para qualquer situação, qualquer desvio. Se a gente for cair, Ele está ali segurando a gente para nos proteger e deixar que a gente siga e conquiste aquilo que a gente quer. Que bênção, maravilha. Para encerrar, gostaria de colocar aqui para os irmãos. Eu fiz uma procura aqui no nosso grupo do WhatsApp, aos pedidos de orações que nós tivemos na última semana, né? De segunda-feira passada para cá. E eu levantei aqui 4 pedidos de oração. Então gostaria que nós aproveitássemos esse momento para orar por esses pedidos, né? Que ficaram no grupo e fazer o nosso encerramento. Nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti, com coração grato, ó Pai, a Ti, agradecendo por esse momento maravilhoso, por essa palavra edificante, por esse culto, ó Pai, e que o Senhor tem abençoado tanto as nossas vidas e vidas de outras pessoas também. E queremos aproveitar esse momento, Deus, para colocar diante de Ti a vida de 4 pessoas que foram pedidas no grupo como oração, ó Pai. Queria pedir pela vida da Elaine, que a Luísa colocou, pedindo oração por ela, que está com câncer, uma doença que já está muito avançada, ela tem sofrido muito. Ó Deus, nós pedimos agora nesse momento que o Senhor esteja ao lado dela, esteja ali, ó Pai, segurando, protegendo-a, segurando ela no colo, ó Pai, como uma criança mesmo, como nós fazemos quando um filho nosso tem alguma dor, alguma coisa, nós abraçamos, protegemos e fazemos de tudo para que essa dor seja a menor possível, que ele sinta o menor possível. Ó Pai, pedimos que o Senhor realmente
visite a vida dela nessa hora, esteja abençoando. Sabemos que ela é uma mulher temente a Deus, ó Pai, que conhece Tua Palavra e que precisa de um conforto nesse momento, tanto dela como com a família dela também. Colocamos, ó Pai, também diante de Ti, nessa mesma linha de raciocínio, a vida da Aline, Senhor, que a Tânia colocou pra gente, que mora na Islândia, está aqui distante da gente, mas está perto do Senhor também. Também pedimos que o Senhor venha carregá-la no colo nesse momento e abençoar a vida dela, em nome de Jesus. Ó Pai, trazer conforto, trazer uma situação para ela de tranquilidade, ó Pai, de paz. Venha amenizar essa dor que ela tem sentido, Pai, e pedimos que o Senhor traga cura também para a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus de todas as coisas e que pode tudo, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti também, Pai, a vida da Márcia. Foi orado por ela essa semana. Louvamos a Ti, Pai, porque ela já teve uma melhora, ela está bem, mas colocamos a vida dela diante de Ti também nesse momento. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor já esteve ao lado dela protegendo, e pedimos que o Senhor continue abençoando a saúde dela em nome de Jesus, para que ela esteja 100% recuperada e que ela esteja 100% com a saúde, para total disposição, Pai, para também glorificar o nome do Senhor e também levar, ó Pai, esse trabalho à frente junto com a gente, Deus. Em nome de Jesus, pedimos pela vida dela e pedimos agora pela vida do Rafael também, Senhor, da Célia. A Célia pediu que orássemos em favor da vida dele, que ele tem passado por um momento de aconselhamento. E nós pedimos agora que o Senhor esteja visitando a vida dele, visitando o coração dele nesse momento, e que traga realmente, Senhor, a revelação da Tua Palavra, a revelação do Seu nome sobre a vida dele, em nome de Jesus, que ele possa estar sendo abençoado por Ti. Louvamos e agradecemos, ó Pai, por essa reunião maravilhosa, por esse momento juntos, e pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui nos assistindo, que faz parte desse grupo. Em nome de Jesus, louvamos e agradecemos. Quero ser uma criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crescer.
Mas às vezes